Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e quero hoje conversar com vocês sobre a obra da psicanalista, escritora Clarissa Pinkola Estés, que escreveu várias obras, mas a mais especial para mim é essa aqui. Mulheres que correm com os lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Já faz algum tempo que eu venho estudando a obra de Clarissa Pinkola Estés. Inclusive, já produzi um vídeo anteriormente para o canal Laca, fazendo uma apresentação, né, um panorama geral da obra. Esse livro que eu tenho especificamente, ele foi publicado pela editora Rocco. E nesse caso aqui, a publicação é de 2014, certo? Desse meu exemplar, do exemplar que eu estudei. Mas é claro que você pode encontrar várias versões dessa obra, né? E é sempre válido ter esse livro. É, já que você chegou aqui, também quero desejar as boas-vindas, né? E dizer que gostaria muito de fazer dois pedidos antes de começar a nossa discussão. O primeiro pedido é que vocês se inscrevam no canal, certo? Assim eu ganho mais força e posso estar aqui toda semana produzindo um conteúdo novo. Também gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas que se interessem pelo tema. Então, vamos conversar, né, hoje sobre o papel do arquétipo na obra de Clarissa Pinkola Estés. E por que eu tomei essa decisão? Em primeiro lugar, porque eu tenho visto, tem aparecido para mim muitas indicações de vídeos que as pessoas elas estão abordando os arquétipos, né, de forma muito limitada e às vezes de uma forma muito deturpada. E na verdade a gente precisa ter muita clareza sobre o que a gente vai falar, principalmente quando esses temas eles dialogam diretamente com a psicanálise. Então, para começar, eu gostaria de dizer para vocês que meu interesse nesses temas, né, vem das minhas formações. Além de ser historiadora, eu sou antropóloga, então eu tenho muito interesse em mitologia, né, em lendas, em questões rituais e principalmente sobre estruturas imaginárias. Então, eu estou aqui, né, nesse papel, nessa condição também de pesquisadora. E a primeira questão que me vem à cabeça quando a gente pensa em como Clarissa Pinkola Estés ela mobiliza o conceito de arquétipo em sua obra é pensar aqui, lembrar que os arquétipos são estruturas, né? São representações que estão construídas no nosso inconsciente coletivo e que por essa razão tantas vezes que a gente se depara com os arquétipos, a gente pode reconhecê-los, a gente pode se identificar com eles. Desde o início da antropologia que os antropólogos eles começaram a fazer essas investigações, né, a partir do estudo do imaginário dos povos pesquisados. E não foi a antropologia apenas, né, que se debruçou sobre os estudos sobre os arquétipos, mas a psicanálise através de Carl Gustav Jung. Então é importante a gente aqui pensar que a Clarissa Pinkola Estés ela vai partir desse princípio, né, da psicanálise para tratar sobre o tema. E aí, o que seriam esses arquétipos, né? O que seriam os arquétipos? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que os gregos, filósofos neoplatônicos, eles já tinham um conceito muito aproximado do que a gente sabe hoje sobre os arquétipos. Para eles, seria uma ideia original das coisas, uma ideia protótipo. E por essa razão seria a ideia primeira, né? Seria o primeiro modelo de todas as coisas que existem. Essa ideia, ela está ligada ao conceito de comportamento. Então, seriam os comportamentos originais, inatos ao ser humano. E que nós reproduziríamos isso ao longo da vida, ao longo das gerações e sucessivamente na história. E como seria, então, a revelação desse arquétipo, né? Para os antigos gregos, ele iria aparecer nas suas formas de lidar, né, com as pessoas no seu ambiente, principalmente quando você não estivesse agindo de forma consciente, né? Na hora que você pensa assim, vou revelar agora o meu arquétipo heroína, não é assim que funciona.
Então, para se identificar os arquétipos, era necessário se observar realmente se a pessoa estava trazendo eles à tona, né? Colocando eles ali para serem revelados. E o que era comum se pensar então na antiguidade é que os arquétipos eles existem e os seus efeitos podem ser observados ao longo do tempo, em todas as épocas, em todas as sociedades. Logo, os arquétipos seriam modelos universais, né? Modelos próprios da natureza humana. É, Se a gente pensar um pouco, fazendo um link com a antropologia, a gente vai perceber claramente, né, que em várias sociedades, em diferentes épocas, há uma repetição de determinados gestos, né, determinados rituais, de determinados elementos míticos. Isso em sociedades que nunca se encontraram, que nunca tiveram realmente nenhum contato. Então, a gente acaba percebendo que na própria linguagem, né, na própria estrutura da língua, na estrutura verbal, também há essas repetições, essas semelhanças nas civilizações ao longo do tempo. Então, isso tanto a história quanto a antropologia, né, baseada na linguística, atestam. Outro ponto também que é interessante é a gente perceber a existência, em todas as épocas, em todas as sociedades, de pensamentos muito fortes, né, muito carregados do emotivo, né, desse emocional. Então, a gente vai perceber isso em todas as sociedades, né? É algo que é comum ao nosso gênero, né, ao gênero humano. Então, se a gente pegar como exemplo, vamos perceber que em todas as sociedades antigas, nós vamos ter a figura do herói, certo? Em todos os mitos. Eu posso aqui estar falando para vocês no mito de Gilgamesh, na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, até o mito de Hércules, né? Ou Heracles, na antiga Grécia, na antiga Roma. Então, a ideia do herói ela perpassa todas as sociedades ao longo dos milênios, né? E isso mostra a força do arquétipo, porque há uma jornada, né, do herói, há semelhanças, há aspectos muito comuns. Outro ponto também é que, se a gente prestar atenção, os heróis sempre nascem de forma sobrenatural, né? Eles têm sempre uma relação com a deidade, com a divindade, eles vão ter sempre uma perseguição, vão sofrer sempre uma perseguição, vão ter sempre algo a provar, uma tarefa, uma missão. Então, esses elementos, né, eles se repetem. O herói ele tem que vencer essa tarefa, essa missão, para poder alcançar o auge, alcançar o poder, ou seja lá o que estiver em disputa. Então a gente percebe como há uma repetição desses elementos. Outro aspecto também que é importante, né, é a gente perceber, eu estou falando só do arquétipo do herói, né? A questão de que os heróis, ou eles têm um fim trágico, ou eles têm um fim apoteótico, mas se repetem os elementos em todas as sociedades. Isso é fascinante, né? Isso é a força do arquétipo em ação. Outra coisa também, né, que a gente pode estar aqui pensando é que os arquétipos eles vão ser o ponto de partida das religiões, né, dos sistemas de crença. Então, quando a gente começa a fazer um exame, né, das crenças religiosas desde a antiguidade até os dias mais atuais, nós vamos perceber a existência de visões, né, de aparições, de mensagens que são reveladas e que sempre trazem elementos muito parecidos. Então, o arquétipo atua, né, também nesse campo do sagrado o tempo todo. Da mesma forma, né, a gente vai perceber o arquétipo como um elemento fortíssimo da psique e que vai se perpetuando, né, ao longo da história da humanidade, vai passando pelas gerações, né? E assim se inscrevem, então, no inconsciente coletivo, né? Essa é a questão que para a gente é fundamental entender. E por que que a gente precisa falar de arquétipos, né? Por que que a Clarissa traz os arquétipos na obra dela? Porque a gente precisa ter uma relação saudável com os arquétipos para que a gente possa viver bem, né? Os arquétipos são forças ancestrais, são forças que estão lá no inconsciente coletivo.
E se a gente se depara com os arquétipos e não sabe mobilizá-los, a gente pode perder a oportunidade de potencializar, né, essa energia, essa sabedoria. E nesse caso, né, quando a gente pensa que a origem dos mitos, né, estão nos arquétipos, a gente começa a perceber isso em outro nível. Por exemplo, a humanidade ela sempre buscou explicações sobre a vida, né, sobre os fenômenos, sobre a realidade que a cerca. E os mitos foram uma das primeiras explicações que as sociedades encontraram ao longo do tempo. Então, o papel do arquétipo aqui ele é fundamental, porque ele entra como elemento, né? Com elemento dentro desse sonho, um elemento dentro desse mito, e se alimentam também, né? O mito se alimenta do arquétipo, o arquétipo se alimenta do mito. Um ponto importante para a gente, né, é que há uma transformação desse arquétipo em uma imagem que vai ser reforçada e que vai ser de grande importância para que se fixe, né, esse modelo, esse conhecimento, essa forma de representação na vida coletiva. E, é claro, o mito ele tem uma importância, ele tem uma relevância, né? A gente não pode dizer que o mito é mentira. O mito ele é uma explicação da realidade, ele é uma forma de verdade, ele é uma forma de explicação. Então, quando eu, né, mobilizo os conhecimentos, os elementos, as imagens, os símbolos que estão dentro do mito, a gente começa a entender a sociedade, né, começa a entender a nossa cultura, começa a compreender por que, que as coisas são dessa forma há tanto tempo, né? O mito ele nos inscreve em uma narrativa, né? E essa narrativa mítica, ela só é possível porque ela é transmitida. E ela é transmitida através, né, da oralidade, mas também através de outros suportes, como a própria arte, né? E a gente vai ver essa repetição de signos, de símbolos, né, o tempo todo em todas as sociedades, em todas as civilizações. Elementos, inclusive, repetitivos, elementos idênticos de sociedades que nunca tiveram contato nenhum entre si. E aí, quando a gente pensa, né, nessa relação do arquétipo com o mito, a gente começa a imaginar a importância desse mundo maravilhoso, desse mundo incrível, né, que é criado no imaginário enquanto representação, mas que ordena o mundo, né, que reorganiza a realidade. Isso é muito forte. Da mesma forma, né, a força que esses mitos têm para coordenar e orientar determinados comportamentos, né, determinadas posturas, determinadas atitudes, principalmente quando dizem respeito a nós mulheres. Então, os arquétipos, né, eles se organizam para serem orientadores da vida, né, para nos trazerem pistas, para nos trazerem mensagens, para nos indicarem que caminhos devemos percorrer, como deve ser a nossa jornada. E é por isso que o livro da Clarissa Pinkola Estés, ele não é um livro para ser lido, ele é um livro para ser estudado, porque ao longo dos seus capítulos, ela vai justamente nos levar por uma jornada de conhecimento, né? E vai falar aqui sobre a questão da generosidade que está, né, nesse arquétipo da mulher selvagem, em como a gente vai construindo, né, a nossa trajetória, buscando iniciar-se nesses princípios criados pelos arquétipos, pelos modelos, né, arquetípicos, do quanto é importante a gente fazer, né, esse resgate da nossa intuição feminina. E aqui eu deixo a dica que vocês procurem ler, né, o livro, mas se dediquem também ao capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, que é a história, né, da boneca Vasalisa, que para mim é uma história de autodescoberta,
né, da força dos arquétipos na vida das mulheres e do quanto nós podemos ainda melhorar o mundo e melhorar nós mesmas. Então, ficou aqui com vocês, espero que tenham gostado, né, dessa discussão breve sobre os arquétipos na obra da Clarissa e espero vê-los aqui ou vê-las novamente, né, para que a gente tenha outros momentos de conversa sobre obras que são muito importantes para a gente compreender a nossa realidade. Agradeço mais uma vez, muito obrigada. Lembrem, né, de deixarem o like, de se inscreverem no canal e compartilhem, por favor, para que a gente possa aprender cada vez mais. Um forte abraço a todos e todas e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.